Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um SBT Esportes Vale, que está começando nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, onde a gente vai falar sobre Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre a fala do Ancelotti, porque abemos técnico desde essa semana. E eu desde já quero a sua participação no 991848566 e no @SBT Esportes Vale. Mas como você sabe, essa semana sem Lucas Tavares, eu não estou sozinho. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lud. Tudo bem? Tudo bem. Eu não tô um pouco bem, não. Por que você não tá bem? O jogo de ontem foi meio xoxo, né? Ah, o jogo de ontem foi meio xoxo. E eu avisei você, telespectador, que eu ia dar aquela secadinha no Santos. Parece que funcionou a secadinha. Mas, ó, manda uma mensagem bacana aqui pra Giovana, que a Giovana já vai ler aqui na nossa central do torcedor. E eu convido a você a participar no nosso @SBT Esportes Vale, que a gente fez especialmente pra você. E a gente vai, junto com você aqui, tocar esse programa de terça-feira, que tem Sul-Americana e a gente vai falar já já. Mas, ó, o calvário do Santos da Giovana continua. O Peixe empatou sem gols com o Ceará no Allianz Parque e recebeu um ótimo público ontem, né? 35 mil santistas foram na casa do adversário paulista para apoiar o Santos, que buscava fugir da zona de rebaixamento. E ao voltar, né, ao caminho das vitórias, que não aconteceu, mas um jogo fraco, com apenas uma chance de gol evidente de Tiquinho Soares, que foi defendida pelo goleiro adversário. Com o resultado, o Peixe agora soma apenas 5 pontos em 8 rodadas. Está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. O treinador Kleber Xavier comentou um pouco sobre o jogo e a situação do time. Vamos ver? Evolução no aspecto defensivo, nesse momento de treino que a gente teve maior agora dessa semana, né? Hoje demos pouca chance ao adversário, a chance que o Ceará teve foi no momento defensivo, que a gente abriu espaço, né, de contra-ataque, foi no final agora com 2 finalizações do Lelê, mas efetivamente a gente conseguiu construir bem na iniciação. Hoje evoluiu em ganhar campo, evoluiu em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente, né? Tivemos aí de 4 finalizações, de 14 finalizações no gol. Teve uma do Roleiser que passou perto de cabeça, uma do Roleiser que passou no primeiro tempo ainda perto do gol, e a única no gol foi do Tiquinho, numa virada no segundo tempo do gol. Então precisa melhorar, a gente segue trabalhando, vamos seguir trabalhando. Trabalhamos essa semana mais larga, né, com bastante treinamento de enfrentamento entre a gente, de enfrentamento com a base, de construção no primeiro momento da iniciação, na construção média, no último terço. Trabalhamos bastante coisa para poder evoluir, mas no jogo em si não fomos efetivos. E precisamos seguir melhorando, melhorar os números. Que calvário, Giovana. Olha, a situação é pior do que a do ano em que o Santos foi recentemente rebaixado. Giovana, tá te preocupando? E você tem mais coisa aí pra falar, né? Me preocupa, Lud, a quantidade de pontos que a gente tem é preocupante, mas assim, eu queria falar que o torcedor santista merece parabéns. Foi até a casa do Palmeiras, fez bonito, encheu o estádio, apoiou o time, fez a sua parte, mas o time tá longe da capacidade esperada pelos nomes que tem no elenco, né? E aí, olhando o jogo de ontem, o Santos não tinha nenhuma agressividade, não dava dor de cabeça pro rival, e pelo contrário, era de uma forma previsível, né? Tudo que acontecia em campo. Precisa melhorar muito porque tem clássico no sábado, no fim de semana, contra o Corinthians. Precisa melhorar bastante esse time. Ô, Lucão, tem clássico contra o Coringão no final de semana. Boa noite pra você. O que você tem pra dizer pra Giovana? Boa sorte. É isso. Só isso. Se tem uma quase certeza que eu tenho é que vai dar um bom jogo. E na semana que vem eu quero vir aqui comentar dessa vitória do Corinthians. Tomara que ela venha. Olha, o Lud, estão perguntando aqui do Lucas, manda gente. mensagem. O Lucas tá viajando, o Lucas aí tirou umas férias aí um pouquinho, mas já ele tá de volta. E mandaram boa noite pra gente, eles são de Caraguatatuba e estão ligadinhos pra saber sobre o Palmeiras e se o Palmeiras vai atrás de um goleiro, se tá feliz com o Everton, como que tá essa situação? Eu vou dizer pra você que eu tenho algumas informações aí que o Palmeiras tá de olho no Carlos Miguel, que era goleiro do Corinthians, tá no Nottingham Forest. Exatamente. Quem sabe pode pintar aí uma possibilidade. Mas é o seguinte, vamos mudar de assunto porque hoje tem Sul-Americana aqui na TH mais SBT. O Vasco tenta se recuperar na competição e vai até a Argentina enfrentar o Lanús na estreia do treinador Fernando Diniz, voltando ao Vasco da Gama.
Andando assim tranquilo, nem parece que o Fernando Diniz tem um duro trabalho pela frente. Depois de 4 anos, ele se reencontrou com antigos funcionários do Vasco. Cumprimentou os jogadores e, ao lado do Pedrinho, presidente do clube, teve a primeira conversa com o elenco. Diniz chega em um momento difícil, com o time a 8 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante e maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Sem tempo a perder, o técnico foi ao campo do CT do clube para realizar o único treino antes do jogo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Vai ser aqui, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, que o técnico Fernando Diniz vai comandar o Vasco pela primeira vez nesta segunda passagem dele pelo clube. A tarefa não é simples. O time carioca precisa vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o Lanús e assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado da chave se classifica direto para as oitavas de final da competição. O segundo vai para uma espécie de repescagem. No primeiro jogo, em São Januário, foi 0-0. Agora, na Argentina, só a vitória interessa aos vascaínos. Nada que assuste o novo comandante. V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão. Vamos pra cima. Daqui a pouco, 21h30, aqui na TH Mais SBT, você acompanha Lanús e Vasco pela Sul-Americana ao vivaço. Olha, e o que já era oficial ontem se tornou ainda mais hoje. Na manhã de hoje, o treinador Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva no CT do Real Madrid antes do jogo contra o Mallorca. E claro que o assunto principal não foi o jogo, e sim a nova aventura do italiano. O repórter João Ventura acompanhou tudo e conta pra gente. Fala pessoal, uma terça-feira histórica. Pela primeira vez, o treinador Carlo Ancelotti admitiu que será o novo técnico da seleção brasileira. Isso aconteceu agora há pouco, numa coletiva de imprensa que tivemos aqui no centro de treinamento do Real Madrid, que encara o Mallorca nesta quarta-feira pelo Campeonato Espanhol. Muitas perguntas feitas em relação à seleção brasileira, o que chegou a chatear o Ancelotti em determinado momento. Ele repetiu inúmeras vezes que tem contrato com o clube espanhol, que vai seguir como treinador até o dia 25 desse mês, quando chega ao fim o Campeonato Nacional. E que a partir daí, a partir do dia 26, ele vai começar a pensar na seleção brasileira, deixando muito claro todo o respeito dele pelo clube. Obviamente, desde o dia 26 vou ser o treinador de Brasil, que é un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. O Ancelotti também falou que as coisas no futebol são como na vida, ciclos se encerram, que ele nunca imaginou que poderia ser treinador do Real Madrid por 6 anos, se a gente somar as 2 passagens dele, que será para sempre um torcedor madridista. Aliás, Ancelotti é o maior técnico da história do clube, venceu 3 vezes a Liga dos Campeões, 2 vezes o Campeonato Espanhol e tantos outros títulos, um total de 15 troféus. Os primeiros compromissos de Ancelotti com a seleção brasileira serão nos dias 5 e 10 de junho, nos jogos contra o Equador e o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. De Madrid, João Ventura. Ô, Gio, eu tô iludidaço com o Ancelotti. Eu quero saber de você. Eu também tô, Lud.
se ele der certo no Brasil, vai ser maravilhoso. E apesar de não ser uma escolha inédita, a última vez que um estrangeiro teve no comando da seleção brasileira foi há 60 anos atrás. Faz tempo, hein? Ou seja, vamos desejar boa sorte para ele. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer de um Manda. telespectador. Boa noite, galera. Sou o Gustavo. Lud, queria saber se você concorda que o Timão deveria comprar o Quinteiros do América de Cali para jogar no nosso meio do campo. Porque na falta do Garro, ele é o melhor que Coronado e Bidon. Rapaz, jogadorzaço, acabou com a gente jogando pelo Racing e deu trabalho pelo Cali. Aliás, trazendo informação de agora a pouco, né? Memphis Depay será desfalque certo, bom para Giovana, provavelmente domingo, mas quinta-feira já é certeza dele ser desfalque pelo Corinthians diante do Racing, tá? Lesão no tornozelo que o Corinthians informou agora há pouco. Ó, participa com a gente. 991848566, @SBT Esportes Vale. Obrigado a você que tá junto com a gente. Lud, tem uma notícia, uma Manda. mensagem pra Bora. você, vai. Boa noite, só pra mandar um abraço e muito sucesso pra vocês. Estamos ligadinhos todos os dias para apoiar vocês, Lud e Gi. Beijos, Carol, famílias Alvinegro do Vale. Obrigado, família Alvinegro do Vale, tamo junto. Ó, o chinelinho do Lucas Tavares, apesar de não estar aqui, enfim, mandou um vídeo pra gente. Cadê você, Lucas? Lembrou que a gente existe. Fala, Lucas Tavares. Buenas noches, meus amigos de SBT Esportes Vale. Estou aqui gastando meu espanhol. Lud, Giovana, boa noite para vocês. Muito obrigado por essa semana vocês estarem aí tomando conta do nosso espaço. Muita coisa aconteceu. Foi só o viajar que o Ancelotti resolveu assinar com a seleção brasileira. E outras coisas não mudaram também, né, Giovana? O seu Santos, eu vou te contar, tá numa situação complicada. Estou assistindo vocês daqui com muito carinho. Muito obrigado aos telespectadores também que continuam na audiência. E só para avisar que segunda-feira eu tô de volta. Mas durante essa semana, Lud, vamos ver se o seu Corinthians vai melhorar um pouco mais, viu? Ó, um grande beijo para vocês e até segunda que vem. Ê, Lucas Tavares, né? Dando aquela cornetada na Giovana e, claro, falando do Coringão. Um beijo pra você, boa semaninha de férias aí pra você. Gente, agora eu vou contar uma história incrível pra vocês. Na verdade, é uma história que está mudando milhares de outras histórias. O governo do estado está realizando a maior ação de regularização fundiária da história de São Paulo. Isso mesmo, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele está transformando milhares de vidas de famílias em todo o estado. Para você ter uma ideia, em média 6 imóveis rurais são regularizados por dia. Só no Pontal do Paranapanema, mais de 4.000 propriedades já receberam sua escritura definitiva. E desde 2023, 3,5 mil hectares de comunidades quilombolas também foram regularizados. Porque quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. Aí é mais dignidade, mais segurança, mais esperança e mais futuro no campo. Quer saber mais? Acesse regularizaçãofundiariasp.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. É isso aí, ó. Tá aqui o site no nosso GC para que você possa conhecer mais sobre esse trabalho. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tô eu novamente de volta aqui com Giovana para mais SBT Esportes Vale. Fica aí. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Nossa, neste domingo o Valicap tá bom, hein? Tem uma estrada, um mob e mais 100 mil só no quarto sorteio. A estrada é minha, hein? O mob já tem dono. Os 100 mil é pra sair do aluguel. Então vamos comprar os 3 pra aumentar nossa chance. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Estrada, cabine dupla, um mob e mais R$ 100 mil. Valicap é regional, hein? Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita, maplebear.com.br. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução.
Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Voltamos com o SBT Esportes Vale e hoje é terça-feira e você sabe que terça-feira a gente recebe aqui no SBT Esportes Vale o nosso Master, o Júnior Ferreira, e hoje pela primeira vez no Prime Time da televisão. Tudo bem, Júnior? Como está? Maravilha, tudo ótimo. Tudo você, bem? Luiz, tá bom? Joia. Gio, bate aquele papo gostoso, faça as suas perguntas que você tem aí. Manda ver, gente. Boa noite, Júnior, tudo bem? Tudo ótimo, você? Bom, como você tem visto a evolução das atividades físicas durante os anos? Já começa com essa pergunta aí polêmica, vai. Cara, é muito legal isso. Essa pergunta é bacana, porque assim, quando você fala em evolução da atividade física, o que eu consigo ver? A gente tem muito mais idosos treinando, né? Que o idoso de hoje já não é mais idoso de 20 anos atrás. Sim. Né? Hoje, o mais 60, por exemplo, é o 40. Né? E temos também os jovens, que a gente chama de Enzo e Valentinas, né? Os Enzo e Valentinas, que isso é muito bom, porque você tira essa galerinha da coisa ruim. Sim. Então você tem um lado dos jovens buscando atividade física, pensando no futuro, e aí sai da droga, sai das bebidas, sai de tudo que é ruim. E os idosos pensando no seu futuro. Porque a melhor coisa que tem hoje, já descoberta há anos, é que a musculação e a atividade física te dá longevidade. Porque de que adianta você estar com 70 anos e tá todo travado, Inclusive, eu preciso voltar pra academia, porque olha, faz tempo que eu não vou. Mas ó, a gente tá vendo também muitos atletas cada vez mais velhos atuando aí. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o LeBron James. Aqui no Brasil a gente tem o goleiro Fábio, que tá no Fluminense, que pode renovar o seu contrato e jogar até os 46 anos de idade. O que se deve a isso? Como que você chega até esse momento? Isso é muito, muito simples. Se entendeu que com a musculação você consegue dar longevidade no esporte para o atleta de alto nível. Antigamente não se fazia musculação. Sim. Um atleta de futebol, você pode ver que no passado existiam muito mais lesões. Muito mais lesões. Hoje, por conta da musculação, você diminui isso daí. Ou seja, você dá vida útil ao atleta. Bom, no futuro, o que você acha que vai ser comum aos 40, ser o novo 30? Você acha que vai ser comum ali ter essa diferença de idade que tem hoje no estilo de vida, né? É muito legal isso. Eu sou um exemplo disso, eu tenho 55. Eu não vivo como 55, não ajo como 55, para mim eu tenho uns 30 e poucos. E isso é uma tendência, né? Hoje você vê pessoas de 60 anos, 65 anos no auge. Sim. Isso é muito legal, isso vai te dar longevidade, vai te dar, mais importante, qualidade de vida. Vai gastar menos com remédio. Tá. Eu tô precisando de umas aulinhas aí, porque eu preciso voltar pra academia. Vamos lá pra Bluefit, tá? Perdendo tempo. O ápice dos atletas está sendo cada vez mais cedo e durando cada vez mais. Sim, você vê atletas mais jovens com uma performance muito melhor. Provavelmente também por conta do início mais cedo da atividade física. Isso ao longo do tempo ajuda ou atrapalha? O problema é o seguinte, quando esse atleta muito jovem chega ao seu ápice, dificilmente ele vai segurar tanto. Você pode ver os exemplos mais que nós citamos agora, lá atrás não eram tão bons. Hoje estão muito melhores. Então, esse garoto que atingiu o seu ápice muito cedo, provavelmente não vai perdurar tanto. Provavelmente. Tem mais uma perguntinha aí, ó. Pré-treino, café, suplemento ou nada, Júnior? Minha posição a respeito disso, tá? Pré-treino eu não acho muito interessante porque te vicia em algo para te dar energia, né? Se você tá muito cansado, cansada, ok. Trabalhei muito, vou treinar à noite, vou tomar um pré-treino, só que lembra que você não vai dormir direito. O pré-treino é legal para quando você está nesse caso de cansaço excessivo. Todos os dias não, porque você só vai treinar bem com o pré-treino. A suplementação, depende do seu nível de treinamento, super indico. Porque senão você não consegue tirar da alimentação. Qual que era a terceira? Aí já esqueci. Ou nada. Ou nada. Não, suplementação ok, eu sou muito a favor, eu uso muito. É isso, Júnior. Agradecer demais a presença do Júnior em mais uma terça-feira, a primeira no Prime Time. Tá terminando! Vem, Júnior, vem, Júnior. Hoje é nós três. Eu gosto quando o Júnior faz, porque eu já vi ele fazendo já. Então encerra. Obrigado a você que estava junto com a gente. Hoje continue na programação. Daqui a pouco tem Lanús e Vasco pela Sul-Americana aqui na TH mais SBT. E amanhã a gente tá de volta. Esse foi mais um SBT Esportes Vale. Você sabe, Júnior? Você sabe. É aqui. Bora, vem com a gente. Tchau, tchau.